pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje nós vamos conversar sobre a possibilidade de cancelamento de pacotes de viagem em razão da pandemia do coronavírus. Tive algumas pessoas me questionando para a gente saber o que eu tenho que fazer quando eventualmente eu já tinha uma viagem programada, já tinha começado a pagar essa viagem e aí de repente veio a pandemia e eu não vou conseguir me deslocar para o local que eu tinha planejado o meu pacote de viagem. Teoricamente, o pagamento só deve ser feito se você efetivamente fosse realizar a utilização daquele serviço. Como a gente percebe que de um lado eu tenho o consumidor que não terá o serviço prestado, mas de outro eu também tenho uma falta de realização de serviço em razão de uma pandemia, que é uma questão não programada, não planejada do fornecedor, nós ficamos aí nesse impasse, né? Porque o fornecedor já tinha se programado para receber aqueles valores e prestar o serviço para você. Então, eu tenho visto que algumas agências de viagem e também tenho visto que algumas companhias aéreas têm colocado nos seus sites alguns empecilhos para que essa rescisão seja feita. Inclusive, pedindo aí que o consumidor pague multa para poder rescindir isso. No meu ponto de vista, isso é uma prática abusiva, uma prática ilegal. Eu sei que nós estamos falando de um cenário econômico difícil, sei que muitas empresas não se programavam para esse número grandioso de rescisão de contratos, já contavam com essa possibilidade aí de recebimento, porque esperavam prestar esse serviço e ficam extremamente preocupadas, inclusive com a saúde financeira da própria empresa, porque eu tenho uma avalanche de pessoas rescindindo contratos, né? Então aquela empresa tende a quebrar, porque ela, além de não prestar o serviço, ela ainda terá que devolver o valor que ela já colocou como receita para o serviço que futuramente tinha que ser prestado. De outro lado, eu tenho um consumidor que só tem que pagar por aquilo que efetivamente ele receba. Se ele não tem, por razões alheias à vontade dele, a possibilidade de que aquele serviço seja prestado, ele também não pode ser penalizado. Tecnicamente, a empresa teria que devolver o valor integral, tá? Eu tenho visto algumas empresas aéreas, algumas empresas de viagem dizendo que efetivamente eles não têm que fazer aí a devolução, o que eu acho equivocado, tá? Então, acho que o ideal hoje é que as empresas abram um canal de diálogo, eles têm sim que devolver ou remarcar, eu acho que isso faz parte, né? De você remarcar aí, de repente, a viagem para um outro momento, sem que devolva nada, sem que cobre taxa para remarcação. Isso vai da postura e da política interna das empresas em tentar resolver dessa forma, porque tecnicamente, como o consumidor não foi responsável pela rescisão desse pacote de viagem, uma vez que ele não está obrigado a colocar sua saúde em risco nem nada, eu entendo que essa aplicação de multa seja equivocada para a rescisão do contrato. E entendo também que a devolução tem que ser feita integralmente. Um outro cenário seria a possibilidade de se usar tais valores para remarcação da viagem quando por escolha do consumidor isso seja possível de acontecer, sem pagamento de nenhuma multa, sem pagamento de nenhuma taxa. Então, a gente vai aguardar aí os acontecimentos, esperar para ver como é que vai ser o desfecho dessa pandemia e o fim do isolamento social, para que as empresas possam tomar pé real da situação e saber o que de fato vai acontecer, né? Para saber qual é a melhor saída aí, inclusive para que elas mantenham a sua saúde financeira, tá bom? Então essa é a minha contribuição essa semana para o canal Direito com Elas. Muito obrigada pela sua participação e vamos conversando aí sobre essas novas relações em tempo de pandemia de coronavírus. Um abraço, tchau, tchau!